Santo, Pai. Oh, glória. Oh, Santo Deus da glória. Oh, Santo Deus da glória, aleluia. Oh, Espírito Santo da glória. Oh, glória. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da videira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Santo Deus. Oh, glória. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da videira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Glória a Deus, amém? Deus abençoe o nosso pastor Caleb, em nome de Jesus. Irmão, vamos ficar de pé, fazer um minutinho de oração. Vou estar passando para o nosso pastor. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, ó Pai querido, te agradeço, Jesus, te engrandeço. Muito obrigado, Pai, por esta noite nós estar aqui na tua presença. Senhor Jesus, fala conosco, Pai. Fala em nosso coração nesta noite. Usa o teu filho, usa os teus vasos, Pai, para a glória do teu santo nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Mas, irmãos, podem aceitar, meus irmãos. Glória a Deus. Agradeço a Deus pela vida dos irmãos. Meus irmãos, eu quero deixar uns versículos nessa noite. Aleluia. Lucas, capítulo 15. Aleluia. Agradeço a Deus pela vida do Manuel, sua esposa, e essa jovem abençoada, né? Deus usa, né, irmãos? Deus usa. Quando eu estava aqui orando ali, agora, depois do culto, vocês vão perceber uma cena. Eu estava ali, todo mundo orando aqui e ela orando pela irmã, não foi isso? Ela orando por seu irmão. Rapaz, coisa incrível. É que você estava ouvindo o Beto acabou, eu estava lá atrás ali, eu estava vendo ela, pôs a mão na cabeça da mãe dele e orando. Coisa tremenda, hein? Tremenda, hein? Glória a Deus, parabéns, viu, meu irmão? A Bíblia diz que Jeremias foi escolhido já criança. Aleluia. E quando ele falou assim, mas Senhor, eu sou uma criança. Sim, Jeremias, te escolhi, acabou. Tem gente que é escolhido já desde o ventre, meus irmãos. Nós vimos aí que essa jovem, qual é o nome dela, Manuel? Isabel. Com 2 L's? Um só? E ela tem uma boa dicção, um bom siso, ela fala bem, ela é desenvolvida, né? Que benção, né? É igual o Caleb ele fala mais do que eu, né? Eu fico por isso mesmo, né? E Deus abençoe, meu irmão. Lucas capítulo 15, versículo 11, o filho pródigo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Leia o 13, por favor, meus irmãos. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Eu estou aqui, vamos gastar aqui comigo aqui, desse tipo, né? Versículo 14, vamos ler todo o 14. E havendo já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Leia o 15, por favor, meus irmãos.
E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os poucos comiam. Porém ninguém lhe dava nada. Eita prova, hein? 17, meus irmãos, por favor, e 18. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, fazendo-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-lhes ao pescoço e o beijou. 21, meus irmãos, por favor. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Confessa novamente aqui que pecou contra o céu e o pai dele, né? Filho também confessa. Mas o pai disse aos seus servos: Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa melhor roupa, vestiu. Mandou vestir. Não deixou nem ele vestir, mas era isso, olha só a honra. E pondo-lhe o anel na mão e a alpaca nos pés, trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegremo-nos. 24, meus irmãos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Graças a Deus. Está aqui, meus irmãos, graças a Deus. O Senhor nos dê a sua palavra na vida do nosso Senhor. Deus vivo, aleluia. Nós vemos nessa parábola aqui do filho pródigo, meus irmãos. O pai tinha 2 filhos, como está o texto aqui, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, eu quero a parte que me pertence. Vale lembrarmos que a herança ela é partida quando os pais morrem. Aqui ele está matando o pai dele já. Ele já está matando o pai em vida. Ele estava dizendo: Pai, vem essa casa que eu quero a parte, eu quero a minha parte. E pode observar no texto aqui que o pai não fala nenhuma objeção, não fala nada contra. O pai fica calado. Meu filho, o pai não fala nada. Pega e divide e ele sai. Pai, eu quero a parte que me toca. Mas o certo seria depois que o pai morresse. Aí dividia-se os bens entre os irmãos. E aquele chega: Pai, eu quero a parte que me toca, e acabou. O pai não fez nenhum acaso, deu a parte que me toca. E ele vai, meus irmãos. Esse pai aqui, irmãos, é um simbolismo de Deus com nós, a igreja, nós, servos de Deus. E o mais moço disse: dá-me a parte dos bens que me pertencem, aquilo que é meu, me parte dele. Ele partiu toda, e ele partiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe. E aí desperdiçou, está o texto aí no versículo 13. Desperdiçou seus bens, vivendo uma vida dissoluta. O que é uma vida dissoluta? Vamos gastar. Vamos gastar. Eu estou. Peguei a herança, dona Eva. Peguei a herança, irmãos. Vamos gastar. Vamos gastar. Vamos gastar. Vamos lá. Fazer arruaça. Quando a pessoa está bem aí fora, meu irmão, você aparece amiga até da lua. Pode ter certeza. Quando nós estamos bem aí fora, meu irmão, aparece amiga até da lua. Mas quando nós estamos na bedenga, quando nós estamos zero à esquerda, quando nós estamos para nada, irmão, não aparece ninguém para nos ajudar. Ninguém. E aqui o texto diz que ele saiu gastando, na gastança, gastando uma vida dissoluta. O texto vai dizer aqui, com as mulheres de vidas fáceis, fez arruaça. O pai ficou em casa lá, e o filho mais velho ficou lá trabalhando com o pai, enquanto o mais novo estava lá no rodeio, gastando tudo. Estamos em festa de rodeio. Estava lá no rodeio, gastando lá, tomando, fazendo arruaça. Estou usando parafraseando para entendermos melhor. Fazendo tudo daquele jeito, meu irmão. Mas, irmão, um dia a conta ia vir. A conta ia chegar depois. E quando a conta chega, meus irmãos, às vezes ela vem meio de revestrez, como diz no Nordeste. Ela vem pela garganta. Verdade. Vem daquele jeito, meus irmãos.
meus irmãos, ele estava em terra longínqua. Sabe o que acontece, meu irmão? Ele tinha gastado tudo, dona Ellen. Ele tinha gastado tudo, dona Marina. Não tinha mais nadinha, irmãos. Aí ele caiu na consciência. Olha comigo aqui, irmão. Aí que ele viu que o cinto apertou. Aleluia. No capítulo 15, versículo de número, versículo 13, ele gasta todos os seus bens, está escrito no texto, ele desperdiçou. O que ele desperdiçou? Gastou com coisas que não teria nenhuma valia. Olha o 14. E havendo ele já gasto tudo naquela terra, uma grande fome, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Poxa vida, ele tinha tudo antigamente. Tinha tudo aquele, tinha tudo, uma benção. Mas aqui, donas e senhoras e senhores, ele estava com um bolso, se nem um centavo que ele não está aqui, só não está furado, não tinha nada. Aí ele caiu na consciência, falou, poxa vida, na casa dos meus pais, está aqui o texto, os jornaleiros têm comida em abundância, da boa e da melhor, e eu estou aqui padecendo necessidade. Estou aqui na prova, estou aqui na dificuldade. Mas quem foi que gerou a dificuldade, Moreno? Foi o pai dele? Quem gerou a dificuldade? Foi ele. Quem pariu Mateus, que faz o quê? Quem pariu Mateus, que cuide e balance. Está entendendo, meu irmão? Aqui o texto aqui nós vamos ver aqui que ele manifesta auto-reconhecimento dos seus deslizes. Quando eu faço minhas bacatelas, que a Vânia pega meu pé, que eu sei que eu não tenho razão, eu falo, não discuta sem razão. Comecei um assunto com outros ali e falei, irmão, fiz errado isso e isso. Isso aqui foi eu que errei, isso aqui foi eu, isso aqui bacatela minha, isso aqui foi erro meu, isso aqui foi erro meu. Não tem negócio, irmão, você fez errado. Eu pisei no tomate, você pisou no tomate, irmão, pisei, acabou, pronto. Temos que ser homens e mulheres para assumirmos onde nós pisamos no tomate. Aqui, meus irmãos, ele reconheceu que ele tinha feito a bacatela. Ele chegou, pegou os bens e gastou. A conta veio, a necessidade o alcançou, a dificuldade o alcançou, o mal chegou na sua porta. Mas observe quando você olha lá para o outro irmão dele, o mais velho, estava na prova? Não. O irmão dele mais velho estava na bênção, porque estava debaixo do teto do pai, estava debaixo da proteção do pai, estava em obediência com o pai. Aleluia. Não tinha que se queixar. Ele plantou mal, estava colhendo a situação que ele plantou. Aqui diz o seguinte, meus irmãos, o versículo de número seguinte diz assim, ó: e chegou-se a um cidadão daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Por seu parente, judeu não gosta de cuidar de porco. Judeu não gosta de porco, dona Ellen. Judeus não gostam de porco, meus irmãos. Judeus não comem carne de porco. Não estou aqui para questionar doutrinas judaicas ou islâmicas, não. Eles gostam do texto que judeus não comem carne de porco. E aqui, meus irmãos, ele foi cuidar uma coisa que ele, que era judeu, era horrível para ele, meus irmãos. Mas ele estava colhendo uma coisa, meu irmão, que ele plantou. Ele não estava descendo pela garganta uma coisa amarga. Ele estava mastigando uma coisa amarga que ele tinha plantado, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele estava lá fazendo uma coisa que ele não gostava. Não gostava. Aqui diz o seguinte, meu irmão. Vamos tirar a água do poço comigo, meus irmãos. Versículo 16. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele estava trabalhando de graça, meus irmãos. Olha o texto aí. Estava trabalhando de graça, fazendo uma coisa que não era do seu bel prazer, porque ele era judeu, então era uma coisa que não era da sua classe. Está na situação, irmão. É igualmente você congregar numa igreja, irmãos, e não fazer nada. Eu falei isso com anos ali fora. Você está numa igreja há 300 anos, eu não tenho oportunidade nem para limpar com todo respeito, porque eu faço isso, limpar o banheiro. E aí, irmão? O que vai acontecer com esse cristão que congrega 300 anos e não faz nada? O que vai acontecer? Fala comigo. Definhar, meu irmão. Esse é o final. Congrega no ministério e não faz nada para você ver. Você vai com o beleléu, meu irmão. Você morre na fé. Eu sou prova disso. Congrega no ministério, você não faz nada para você ver. Você sabe, você se definha. Você fica fraco. Porque Tiago disse que nós não devemos ser somente observador da palavra. Aquele que conhece a palavra e não a põe em prática, igualmente o homem que olha no espelho o rosto natural, não tem significado nenhum. Porque é isso que Tiago quer dizer. Põe a mão na massa. Fazer a obra.
fazer. O que é fazer a obra? É pregar, é fazer a obra, é chegar no altar e pregar e desenvolver o que Deus, o talento que Deus te deu. Porque se você ficar lá só no canto sentado, irmãos, que eu desculpa o respeito, as beatas da igreja, você vai defiar, meu irmão. Então esse camarada aqui estava vivendo uma situação difícil, meus irmãos. Mas vamos descobrir aqui, meus irmãos, olha o que diz aqui, ó. Ele desejava comer, irmãos, ele estava trabalhando, seu Anderson, dona Noel e dona Marina. Ele não tinha pagamento para o nome da sua esposa? Hã? Irmã, esposa do varão, ele estava trabalhando, mas não estava pegando nada. E aí, minha irmã? Ele estava no beco sem saída, meu irmão. Aleluia! Mas quem foi que gerou o senhor Manassés, senhor Radassa de Cuxila? Quem que gerou essa situação? Foi exatamente ele. Irmãos, foi ele que causou a situação. O que significa isso, irmão? Tem coisas que nós temos que pôr os pés no chão. Porque há decisões que tomamos, às vezes que nós batemos a testa na parede. Eu estou cansado de bater a cabeça na parede. Aleluia! Porque tomam decisões precipitadas. Minha mulher fica enchendo minha paciência. Fez errado, e eu tenho que engolir a seco, meu irmão. Por que eu faço essa vaca até ela está indo na pé? Vocês veem ela quietinha aqui, igualmente a beata da igreja católica, mas ela me compra meu juízo, tá aqui. Ela vem parecendo aquelas monges tibetanas, aqueles monges tibetanos. Mas já não é aquela chuchada que eu fico brava, não manda em mim. Ela fala assim, não manda em mim, cala a boca, não manda em mim. Para de ir por aí. Mas ela continua espetando, meu irmão. Meu irmão. Porque nós temos que ouvir também. E é bom quando a gente a pancada vem para a gente sentir na pele, porque a gente só quer ver, o nosso ouvido já está maciável para ouvir só coisas deliciosas. Algo diz aqui, ó. E tornando em si, 17, tornando em si, disse, caiu na realidade. Tornando em si, caiu na realidade. Quanto jornaleiro de meu pai tem abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Quantos jornaleiros na casa do meu pai tem comida em abundância, e eu estou ferrado aqui. Mas antes, Senhor, antes ele estava na bênção. Antes ele estava na bênção. Antes ele estava na glória, ele estava com poderio, ele estava na majestade, ele estava confuso, meu irmão. Mas quem que gerou essa situação, evangelista? Ele que gerou a situação. Ele que causou o problema. Ele que causou o B.O. Irmãos, às vezes o cristão é que causa o B.O. Não precisa estar no rabo de foguete porque é o capeta. Deus não adianta culpar o capeta, nem o capetão, nem Deus, nada. É a gente, meus irmãos. Eu já fiz muito isso. Muitas vezes. Aleluia. E ele foi ele que causou a situação aqui. Mas ele cai em si, senhora esposa do Manuel. Ele cai em si. E quando ele cai em si, a consciência é cobrada. E o que ele fala aqui? O jornaleiro do meu pai come abundância. Eu aqui estou cuidando de porco. Meu ajudando gosta de porco. Eu estou cuidando de uma coisa que não é da minha estirpe. Eu estou cuidando de animais que nós não aceitamos. Estou pagando o preço, e o texto diz aqui que ele tinha desejo de comer as bolotas. Alguns pregadores dizem que ele comeu, mas o texto diz que ele não comeu, apenas desejou. Mas quando ele cai em si, meu irmão, olha o que ele diz aqui, meus irmãos. No versículo seguinte diz assim, meus irmãos, e tornando em si, aqui ele no 17, ele torna em si, ele diz, na casa do meu pai os jornalistas têm pão em abundância, e aqui pereço de fome. Olha o 18, irmão. O 18 aqui, irmãos, ele auto-pensou, auto-aquilatou, auto-ganhou na consciência, pisou no tomate no passado, fez a burrada, mas ele falou assim, opa, vou parar aqui, vou me acertar aqui, eu vou melhorar a partir de agora, eu vou melhorar. Errei para trás, mas a partir de agora eu vou dar um ponto final. Irmão, tem situação, eu sei que você e eu temos o poderio na mão para dizer assim, até aqui e acabou, alabaçóvia, até aqui e acabou, aleluia. Ele chegou, caiu na consciência, opa, pisei no tomate, não vou pisar mais. Todos nós temos direito de errar. Não estou instigando você a errar, não estou fazendo apologia ao erro. Todos nós temos direito de pisar na bola, já pisei na bola inúmeras vezes, já. Mas nós temos direito de dizer assim, opa, até aqui, Satanás. Aqui que daqui para frente que manda agora já vai, cai fora. Quem manda aqui agora é o Senhor, cai fora. Pisei até aqui no tomate. Daqui para frente vai ser tudo diferente. Daqui para frente a coisa vai andar. Nós temos na mão esse do domínio, meu irmão, para determinar. A partir de agora, Satanás, tu vai comer a ração que eu te der. A partir de agora é eu que mando a lavacaia sua, aleluia. Ele fez aqui no 18, irmão. Olha o que ele diz aqui, ó. Levantar-me-ei com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Senhor, fiz errado. Errei. Só que a partir de agora a coisa vai mudar. Ele fala o texto aqui. Observe aqui que ele fala assim, pequei contra o céu e contra ti, meu pai.
Mas eu vou pôr a partir de agora minha vida no altar. A partir de agora eu vou pôr minha vida no altar. Eu me lembro que no ano de 90 que eu estava sambando no samba da Badauê. Eu falei, a partir de agora o samba da sexta-feira não vai acabar meu dinheiro mais não. Estava sambando em 90, imagina só, eu com essas pernas minhas gorduchas, sambando, misericórdia, amar uma outra pessoa. A partir de agora eu não irei mais sambar, mas ele fazia a tua vontade, Senhor, e até que o Senhor tenha me dado graça, meus irmãos. Até que o Senhor tenha me guardado, meus irmãos. O filho pródigo, meu irmão, falou o quê? Preguei contra ti, céu, Deus, porque o céu representa Deus. E preguei contra ti, meu pai. Voltar-me-ei também com meu pai. O que é isso? Auto-reconhecimento. Davi, quando pisou no tomate lá, dona Eli, seu Anderson, o profeta repreendeu e falou, Davi, tá o homem. Ele falou assim, a casa caiu, foi eu. Davi, tu pecou. Ele viu, errei, acabou. Não teve mais argumento. Davi, o profeta, falta bater nele com a rudia. Ele fica, ó, sisudo. Por quê? A consciência é o juízo maior, meu irmão. Ele coiteu na consciência. Aqui diz o seguinte, irmão, olha só. Não sou digno de dizer, não sou digno de ser chamado do teu filho. Faz-me com um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para o seu pai, quando ainda estava longe. Diz 20. Viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Sentimento. Pai, pisei no tomate. Eu te matei em vida. Fiz a burrada. Pisei no tomate. Fiz a bacatela. Beijou o pai. Talvez não tinha essa. Antigamente talvez ele não tinha esse vínculo com o filho. A mesma Radassa que está viva. Talvez ele não tinha essa autocomunhão com o pai. Voltou, beijou o pai. Já mostra uma intimidade intrínseca ali, ó, com o pai. Reconhecimento. O que acontece, meu irmão? E o filho disse, pai, pequei contra o céu. De novo ele fala. E perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Tu me aceita se tu quiser, mas eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. Não tenho mais esse prazer de ser chamado teu filho. Porque eu pequei contra o céu e contra ti. Eu te matei em vida. Aqui diz assim, meu irmão. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponte-lhe o anel na mão, alparca nos pés. Aqui é honra. O pai não chegou aqui, mas não jogou na cara dele. Você me matou, você pisou no tomate comigo. Observe que o pai não joga na cara. Observe o texto aqui, que em nenhum momento o pai joga na cara o que ele fez, a burrada que ele fez. Mas o pai chegou e tratou ele bem. Cuidou dele, deu-lhe atenção. Assim é nós, meus irmãos, nos dias atuais. Assim é nós quando eu falo nós, inclua nós mesmos. Fizemos a errado, fizemos vez ou outra, fizemos. Mas se nós estamos aqui, nós queremos a melhoria, a coisa vai acontecer melhor, meu irmão. Sabe por quê? Porque nós reconhecemos, meus irmãos, aleluia. E foi isso que aconteceu aqui, meu irmão. Ele volta, é recebido com anel de honra, é recebido com sapato, com alpacas novas, e é recebido com vestimenta nova, que é a túnica, meus irmãos. Está entendendo, meu irmão? Honra de Deus. Honra de Deus, meus irmãos, aleluia. Olha o que diz aqui, meu irmão. O versículo 21. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e a terra. Perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 23. Trazer o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegramos. Em nenhum momento ele repreende. Em nenhum momento ele repreende, meus irmãos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, porém quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando do seu céu, perguntou-lhe, o que era aquilo? Ele disse, veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Porque nesse momento ele poderia ter sido morto lá, meus irmãos. Ele poderia ter sido morto lá onde ele foi, porque o texto fala aqui, mas que ele foi gastar com as mulheres dissolutas, com as mulheres de vidas fáceis, está no versículo 30. Vindo por este teu filho, que olha só, o filho mais velho aqui joga na cara, olha,
Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Aí o pai fala no 30: vindo por este teu filho, o desperdiçou teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. O filho mais velho disse. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. O filho mais novo aqui, irmãos, ele tinha gastado tudo com as meretrizes. Mas em um momento o pai, ele joga na cara do que ele fez errado. Assim é Deus para a nossa vida, meus irmãos. Se nós procuramos, Senhor, eu quero me acertar contigo, eu quero buscar a Ti, Deus vai se deixar achar por nós, meus irmãos. E diz os teólogos que esse filho mais velho aqui não representa, sabe quem, meus irmãos? Os judeus. A nação primitiva escolhida. E o filho mais novo aqui é os gentios, que somos nós, chamado de ramos enxertados em Davi. É nós, os gentios. Porque nós, meus irmãos, nós não somos israelitas. Nós somos gentios. O que é gentios? Nós somos cabeças chatas, que gostávamos de ídolos, que gostávamos de imagens, que gostávamos de adorar outros deuses. Mas, mediante a Cristo, agora nós estamos ligados a Cristo, porque ele diz: todo aquele que não me viu, mas crê em mim também será salvo. Alcançou a nós. Porque quando nós olhamos lá no Velho Testamento, o primeiro homem lá que Deus chamou lá no Gênesis, no capítulo 12, era gentil. A Bíblia diz, Moisés diz bem claro: e o teu pai era gentil, que era Moisés, que era Abraão, melhor dizendo. O teu pai era gentil, então por causa de Abraão, nós temos parte na herança também, porque o nosso pai na fé também, Abraão, era gentil, meus irmãos. Evangelista, mas Abraão era de Israel. Sim, Abraão formou a nação de Israel, mas ele era gentil. Ele era da Mesopotâmia. A Mesopotâmia quer dizer cidade entre dois rios, ele era de lá. E Deus usou ele, meus irmãos. Agora quando você vê a história lá, quem que prega para Abraão é o próprio Deus. Por que Deus não pregou para outras pessoas? Deus achou ele. Porque o texto diz lá que o pai de Abraão era idólatra. O velho Terá adorava ídolos, mas Abraão não. O que tem a ver esse texto aqui, meus irmãos? Tem a ver que o filho mais novo é o gentil. E nós representamos esse povo gentil mais que nós. Mesmo que nós somos filhos pródigos, nós não poderemos distanciar-se do Senhor. Em hipótese nenhuma. Às vezes, irmão, várias vezes a gente resvala os pés. Mas, Senhor, a tua misericórdia me alcançou, a tua graça me alcançou, e essa graça tem que continuar em nossa vida. Essa graça tem que continuar em nossas vidas, meus irmãos. Eu vou muito longe. Aqui, meus irmãos, alguns teólogos dizem que esse filho mais velho aqui se matou, não está escrito, porque ele entrou nele a inveja, a ambição. Aqui o texto diz, irmãos, que ele, o filho mais velho, ficou chateado com o pai. Será que ele queria que o filho mais novo, o irmão dele, morresse? Será que ele queria que o irmão dele não fosse recebido? Talvez, porque o texto está claro, mas o que acontece, meu irmão, o sentimento de reconhecimento, ele reconheceu, o filho pródigo reconheceu que tinha feito a bacatela, mas ele reconheceu, disse: opa, me reconheci, fiz errado, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Assim é para qualquer um de nós cristãos nos dias atuais. Glória a Deus. Eu vi descendo agora há pouco umas irmãs, eu vou dar nomes. Pai do Senhor, pastor. Amém, meu irmão. Está aparecendo aquele pessoal lá do rodeio, lá com aquele chapéuzão do rodeio lá de cowboy. Pai do Senhor, pastor. Amém, mano. Amém. Vai em paz, Deus abençoe. Vai em paz. Mas o melhor é o que nós estamos fazendo aqui. O qual é o melhor, pastor? A nossa família na casa de Deus. Porque, irmãos, na casa do Senhor, a nossa família é nutrida com a palavra. Ela é fortalecida com a palavra. E se nós colocamos a palavra no centro da nossa casa, irmão, às vezes acontece problema, acontece. Mas fica menos vulneráveis. Nós ficamos menos vulneráveis. Aqui, meus irmãos, ouvindo o próprio, meus irmãos, ele reconheceu. Quando ele reconhece, Deus o alcança, a bênção do Senhor me alcança, o perdão alcança, a vitória vem. Amém, meus irmãos? Então, em nome do Senhor, seja qual for a situação que tu esteja passando, meu irmão, não saiamos da presença do Senhor. Não saia da presença do Senhor. Não saia da presença do Senhor.
porque Deus é grande. Então, irmão, que a bênção de Deus nesse dia de hoje esteja sobre cada um de nós em nome de Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, o nosso culto aqui, meus irmãos, é terça, quinta e domingo, das 7 às 9. Vez ou outra passa assim uns 10 minutos no máximo. Por quê, meu irmão? Porque às vezes também o culto está demais. Já perdi membros no passado, por terminar o culto está demais. E Paulo disse que tem que ser feito tudo com ordem e decência. Um colega meu, não vou dar nome, foi numa igreja esse dia. Pastor, eu fui numa igreja lá e eu, em vez de eu sair cheio de Espírito Santo, sair nervoso. Fica aí. Você vai pegar para sair nervoso? Não. Você tem que ir para a igreja, cair nos pedaços igual o fatulante, com o pé só, igual o saci querer, mas feliz. Feliz. Você vai para a igreja para sair nervoso? Não. Você tem que ir triste, abatido, desanimado, cair na fé e voltar restaurado. Esse colega meu, um pastor, que eu vou dar nome, me ligou, falou, pastor, tudo bem? Rapaz, eu fui numa igreja, vou dar nome, acabou 10 e pouco, pelo amor de Deus, meu irmão. Não, aqui nós fazemos das 7 às 9. Vez outra passa 10 minutos, mas já avisando isso, meus irmãos, para que seja tudo feito com ordem e com decência. Amém, meus irmãos? Deus possa abençoar os irmãos. Deixa uma aqui para nós fazer a oração final e o pastoria da bênção apostólica, em nome de Jesus. Por favor, professor. Deus da glória, né? Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse culto maravilhoso, tua misericórdia e benignidade para com nossas vidas. Senhor Deus e Pai de poder e glória, graças te damos, Senhor, nesta noite, por ter falado conosco, ó Pai, por ter, Senhor, nos alertado, por ter, Senhor, meu Deus e meu Pai, através desse culto, nos orientado a como está a tua presença, fazendo teu querer, tua vontade, ó Pai. Nos leve em segurança para nossos lares, livrando de todo o mal do homem sanguinário, de todas as frutas do inimigo, ó Pai. Nos proponha, Senhor, pela tua bondade, uma semana abençoada embaixo da tua mão protetora, ó Pai. Agindo, Senhor, ao nosso favor, não porque somos merecedores, ó Pai, é porque o Senhor tem uma misericórdia para conosco, ó Pai. Em nome de Jesus, guarda cada um que aqui está, Senhor, na entrada e na saída dos teus lares, no caminho do trabalho, ó Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo fique com todos nós, todos digam amém. É mais, missionário. Rapaz, obrigado, viu? Tem uma escola, passa, tem uma escola. Agora mais que meu pai. É a minha genética. Vai, pastor. Amém. Amém, mano. Amém. Amém.
Vai assistir ela pela mesa. Cara, que liga tudo aí, cara. Ô Elias! Ô Elias! Elias, faça rapidinho aqui, faça favor ali, rapidinho ali. Vou levar ele. O Nenê levar ele. Rapidinho.